Olá IPCA, hoje é sábado, dia 16 de agosto de 2014. Nós estamos juntos há 720 dias lendo a Bíblia e hoje leremos os capítulos 49 a 52 do livro do profeta Jeremias. Nestes capítulos nós temos a continuação de uma série de profecias que foram dirigidas contra todas as nações do mundo daquela época. Profecias que nos fazem entender o livro em sua mensagem central. Deus vai salvar o povo de Judá após a sua disciplina, vai restaurar esse povo para fazer uma nova Jerusalém e nesse processo vai manifestar também a sua justiça ao condenar os desobedientes dentro do seu próprio povo, mas também os rebeldes das demais nações. E isso já era algo muito conhecido daqueles que já estão familiarizados com a mensagem de Isaías. Portanto, não há grande necessidade de explicar a você esses conceitos. Pesquisando um pouco mais a respeito disso, no dia de hoje, encontrei inclusive um bom resumo do que está sendo dito nesta sessão, lá no capítulo 25 do próprio livro de Jeremias, a partir do verso 17 até o verso 26. Nesse capítulo, Deus está dizendo a Jeremias que devia tomar de sua mão um cálice do vinho do seu furor, que seria dado de beber a todas as nações. Então, você vê que Jeremias está, desde o capítulo 25, tocando nesse assunto e levantando essa ideia, que será agora abordada no encerramento do livro. E na lista de nações que vão beber o cálice da ira de Deus estão o Egito, estão os filisteus com Gaza, Asquelon, Ecrom, Edom, Moabe, os filhos de Amon, estão a Arábia e Elão e outros povos que são exatamente os povos mencionados aqui nesta seção final do livro. O instrumento do juízo de Deus sobre estas nações será Nabucodonosor, como fica muito repetido aqui nestes capítulos. E essa ideia também já tinha sido trazida por Jeremias, lá no capítulo 27, no verso de número 7, quando Jeremias falou: todas as nações servirão a ele, a Nabucodonosor, ao seu filho e ao filho de seu filho, até que também chegue a vez da sua própria terra. Ou seja, Deus usará a espada de Nabucodonosor como instrumento da sua justiça. Mostrará aos povos em redor a sua soberania. E depois mostrará a sua soberania sobre Nabucodonosor. E nesse processo vai formar para si um povo, um remanescente fiel, que voltará a Sião, a uma Sião gloriosa, escatológica, onde todas as nações testemunharão o poder, a glória, a santidade e a justiça de Deus. Conceito esse que Isaías já nos apresentou. Dito isto, vejamos nas profecias específicas os motivos pelos quais cada nação seria condenada e mais alguns comentários adicionais. No início do capítulo 49, que é o primeiro que hoje lemos, nós vemos que a queixa de Deus contra o povo de Amon é que há um tempo antes dos dias de Jeremias, os reis assírios haviam atacado a tribo de Gade, que ficava na Transjordânia. Ruben, Gade e metade da tribo de Manassés são aquelas tribos que preferiram herdar suas terras na Transjordânia, antes de atravessar o Rio Jordão sob a liderança de Josué. E aquelas tribos foram atacadas pelos reis assírios. Você pode ler essa história em 1 Crônicas 5:25 e em 2 Reis 15:29. E quando os assírios atacaram esse povo, essa tribo, o pessoal de Amon, que está sendo objeto desta profecia, que nem abutre, foi até lá e se apropriou da herança de terra que pertencia a Gade. E essa é a queixa de Deus contra o povo de Amon. Ele começa perguntando: será que Israel não tem filhos? A resposta é: claro que tem. Então por que Milcom, o deus dos amonitas, herdou a terra de Gade? Essa é a sua pergunta. Isso já havia sido denunciado por Deus lá no livro do profeta Amós, no capítulo 1, verso 13. E então você percebe aqui que está chegando o momento em que Deus vai punir esta nação. Logo chegará o momento em que Milcom irá em cativeiro, como você vê aí no verso 3. Ideia que é repetida literalmente lá em Amós capítulo 1, verso 15, com uma diferença interessante. Aqui a tradução aponta para Milcom, o deus dos amonitas. Lá em Amós 1,15 fala-se no rei dos amonitas.
Mas a palavra para rei na língua hebraica é melech, muito parecida com Milcom. E aí faz-se um jogo de palavras muito interessantes. O rei ou o Deus dos amonitas, todo mundo vai para o cativeiro por causa daquela maldade. Deus aplicará aqui o princípio da retribuição. O verso 2 deixa isso claro. Israel herdará aos que o herdaram. Tá certo? Bom, isso não era novidade. Ou melhor, deixe-me explicar de uma outra forma. Não foi a última vez que os amonitas fizeram isso. A gente acabou de ler em Jeremias capítulo 40 que na época de Jeremias, os amonitas estavam que nem abutres outra vez, querendo se apropriar do que tinha sobrado de Judá, mas agora depois de um ataque da Babilônia. Quando o rei Nabucodonosor levou todo mundo como escravo e deixou Gedalias para governar Judá, foi o rei de Amon, chamado Baalis, quem patrocinou a Ismael para que fosse até lá matar o governador, para quem sabe ficar com o que havia sobrado. E é por conta disso então que você vê a justiça de Deus sendo derramada sobre os amonitas. A próxima profecia, que vem a partir do verso 7, fala dos edomitas, os descendentes de Esaú. E, repetindo sentenças que já foram dadas em Amós também, capítulo 1, verso 12, ou em Isaías, capítulo 34, verso 6, Deus está dizendo que as cidades dos descendentes de Esaú serão objeto de espanto e que Deus vai condená-las também. Aqueles que habitam nas fendas das rochas, diz o verso 16, seriam castigados. Nós vamos ver que aqui temos em perspectiva uma cidade muito interessante que é visitada até hoje, chamada Petra, que recomendo a você que procure imagens dela. Na internet você vai encontrar muitas imagens lindíssimas. Por conta de morar numa região de difícil acesso e de fácil defesa, eles se julgavam invencíveis. Mas o livro de Obadias vai nos mostrar, leremos Obadias na semana que vem, que não seria esse o caso. Nabucodonosor, o instrumento de Deus, traria a sentença divina sobre os edomitas. Ele viria como águia, diz o verso 22. Como águia subiria e voaria e estenderia suas asas contra Bosra. A ideia de águia aqui nos remete ao verso 40 do capítulo 48, onde Nabucodonosor é descrito detalhadamente como águia. Bom, na sequência nós vemos uma profecia contra Damasco, a capital da Síria. E a gente percebe que, do mesmo jeito, vamos encontrar profecias contra os sírios, lá em Amós, capítulo 1, verso 4. Quando os palácios do rei Ben-Hadad seriam consumidos pelo fogo, ideia que é repetida aqui. E isso pode bem ter acontecido porque os sírios também foram a comando de Nabucodonosor, um instrumento da Babilônia para punir Judá, quando Jeoaquim aproveitou que Nabucodonosor tinha se debatido com o Egito e saiu ferido para tentar se rebelar. Nós falamos sobre isso no vídeo de ontem e você deve estar lembrado dessa situação. Próxima profecia é contra a Arábia, Quedar. E a gente vê também profecia semelhante contra Quedar lá em Isaías capítulo 21, verso 16. E mais uma vez aqui no verso 30, a gente vê que Nabucodonosor, o rei da Babilônia, está formando um plano contra os árabes. Ele vai ser a espada de Deus contra aquele povo e também contra os elamitas, que são mencionados aqui na parte final do capítulo 49, sem maiores explicações. O que é muito interessante no final deste capítulo 49 é que nós vemos pela terceira vez a repetição da expressão "eu mudarei a sorte deste povo". No capítulo 49, no verso 39, Deus vai mudar a sorte de Elão. No verso de número 6, Deus vai mudar a sorte dos filhos de Amon. E no verso 47 do capítulo 48, Deus ia mudar a sorte dos filhos de Moabe. Isso é muito interessante porque mostra que, apesar de executar o seu juízo sobre todas as nações, Deus também se apiedará delas de alguma maneira. A gente tem uma pista disso quando lê Daniel, capítulo 11, verso 41, em que essas nações são mencionadas como sendo objeto de uma certa restauração. E também temos pista disso quando lemos Jeremias 46, verso 26.
quando nós vemos que até o Egito vai ter uma certa sobrevida e habitará de novo como nos dias antigos após a disciplina de Deus. Como isso será feito? Gente de toda língua, tribo, raça, nação vai vir adorar ao Senhor. E isso já começa a ser desenhado para nós lá em Atos, capítulo 2, verso 9, no dia de Pentecostes, quando elamitas estão presentes em Jerusalém para adorar. E aí você vê se cumprindo aqui então, em parte, a profecia do capítulo 49, verso 39. Bom, terminamos as nações menos importantes e chegamos à principal, a Babilônia. Depois de ter sido o martelo de Deus, agora ela vai se encontrar com o Senhor por conta da sua soberba. Então as divindades babilônicas serão condenadas, Bel e Merodach. As imagens e os ídolos não sobreviverão. E naquele tempo em que Deus pesar a mão sobre a Babilônia, os filhos de Israel e os filhos de Judá vão voltar para buscar a Deus em Jerusalém. Nós já falamos sobre isso. Portanto, vem a ordem no verso 8, fujam do meio da Babilônia, meu povo, voltem para casa, porque Deus estará trazendo restauração a vocês. Deus vai punir aqueles que ele chama de saqueadores da sua herança, no verso de número 11. A Babilônia não vai ser habitada, vai se tornar deserta, diz o verso 13, coisa que nós já vimos profetizada em Isaías. Deus vai se vingar dela e fazer a ela o que ela fez a Judá, diz o verso 15. Um resumo muito bom do que acontece aqui vem nos versos 17 e 18. Cordeiro desgarrado é Israel. Os leões o afugentaram primeiro, os assírios. Devorou o rei da Assíria e por fim Nabucodonosor o desossou. Falando agora do que o rei da Babilônia fez com Judá. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Eis que castigarei o rei da Babilônia e a sua terra como castiguei o rei da Assíria. Isso já está autoexplicado aqui. Deus usou os assírios como o machado na sua mão, mas depois os castigou. Agora usará os babilônicos, logo em seguida os castigará. E nesse processo restaurará o seu povo, como diz o final do verso 20, perdoarei aos remanescentes que eu deixar. A Babilônia, diz o verso 23, se tornará um objeto de espanto entre as nações. Deus vai vingar, diz o verso 28, o que ela fez com o seu templo. E os filhos de Israel e os filhos de Judá que foram oprimidos, diz o verso 34, verão que o seu Redentor é forte. Ele vai fazer, verso 39 do capítulo 50, com que as feras do deserto e os chacais habitem na Babilônia. Será, capítulo 51, verso 2, um dia de calamidade para os babilônicos. E isso tudo porque, coisa linda, verso 5 do capítulo 51, Israel e Judá não enviuvaram do seu Deus, do Senhor dos Exércitos. Deus disciplinou as nações, mandou o seu juízo, mas ele ainda é o Deus desse povo, ele ainda promoverá restauração. Por isso, fujam da Babilônia, diz mais uma vez, capítulo 51, verso 6, é tempo da vingança de Deus. Diz tanto o verso 6 do capítulo 51, quanto o verso 11. De forma semelhante ao que ocorreu em Isaías, tudo isso vai mostrar a glória de Deus, que é maior do que os ídolos, que é o supremo Criador, e você vai ver no verso 15 que Deus fez a terra pelo seu poder, igual a gente lê em Isaías 40, 22. Que a idolatria é uma estupidez, verso 17, igual você vê em Isaías 44, 18. Que a Babilônia é o martelo de Deus, diz o verso 20, igual a Assíria foi o machado de Deus, como você lê lá em Isaías capítulo 10. Mas Deus vai pagar, diante dos olhos do povo de Judá, a Babilônia, a maldade que fez em Sião, diz o verso 24. Como? Através do rei dos Medos, verso 28, do mesmo jeito que já tinha sido anunciado lá em Isaías 13, 17. Ou seja, verso 35, a violência que foi feita ao povo de Judá vai cair sobre a Babilônia. O sangue dos judeus cairá sobre os moradores da Caldeia, e isso Jerusalém deve anunciar. Portanto, saiam do meio da Babilônia para voltar para casa, povo meu, verso 45 do capítulo 51. Essa ideia de sair da Babilônia vai ser amplamente retomada lá no livro do Apocalipse, quando a Babilônia será um símbolo das nações voltadas contra Deus, a glória humana, e a igreja tendo que sair dali para
caminhar em direção à Nova Jerusalém. Como você percebe, as imagens que João usa no Apocalipse vêm em grande medida de Isaías, Jeremias e bastante também de Ezequiel, como logo veremos. Esse é o resumo. Verso 49, Babilônia fez cair traspassados os homens de Israel, assim vão cair traspassados os homens da Babilônia em toda a terra. Essa é a ideia. O capítulo 51 se encerra com um ato simbólico. Jeremias escreve tudo isso e talvez seja um rolo que contém o livro todo. É discutível isso, não há unanimidade entre os intérpretes. Se um rolo contendo essas profecias contra as nações, se só contra a Babilônia, ou se todo o seu livro profético. Mas Jeremias mandou uma cópia deste livro através do irmão de Baruque, o Seraías. O irmão do Baruque, escriba de Jeremias, chamava-se Seraías e ele era camareiro-mor. E ele teve que ir com o rei Zedequias até a Babilônia, possivelmente para explicar aquela história que ficou mal contada de uma tentativa de rebelião de Ezequias contra Nabucodonosor, narrada lá no capítulo 27. Quando Jeremias ficou sabendo que o irmão do escriba dele estava indo para a Babilônia junto com o rei, Deus mandou ele pegar um rolo contendo as profecias contra as nações e entregar na mão desse Seraías e falar assim: quando você chegar lá na Babilônia, você vai ler isso lá. E essa mensagem vai consolar quem está exilado. Sabendo que Deus vai resolver tudo isso, os exilados da Babilônia vão manter a fé e a esperança. E depois que você fizer isso, você vai atar esse livro a uma pedra e vai lançar esse rolo no meio do rio Eufrates, como um sinal de que dessa mesma maneira a Babilônia vai ser afundada e não vai mais se levantar. Pronto, fecha-se então o ciclo de profecias, falando da Babilônia com um ato simbólico para sacramentar o que ia acontecer. O que nós temos no capítulo 52 é uma história que já nos é razoavelmente conhecida. Ela está escrita tanto no segundo livro dos Reis, para contar o fim do reino de Judá, quanto no segundo livro das Crônicas, e também parte dela no capítulo 39 de Jeremias. E mostra a destruição de Jerusalém sob a espada de Nabucodonosor, que mata os filhos do rei Zedequias à sua própria vista, vaza os olhos de Zedequias, leva o cativo para a Babilônia, onde o mantém preso por muitos dias, até que ele morra no cárcere. O general de Nabucodonosor, chamado Nebuzaradã, promoveu a queima do templo, derrubou os muros da cidade, levou muita gente cativa, e isso tudo a gente lê aqui com grande tristeza neste capítulo 52. Mas o livro termina com uma nota de esperança muitíssimo interessante. O rei Joaquim, que tinha sido levado cativo para a Babilônia, lá no cativeiro está sendo agora, depois da morte de Nabucodonosor, quando assume Evil-Merodach, o filho de Nabucodonosor, ele está começando a ser bem tratado. E agora ele recebe lugar de honra na mesa dos reis que se sentavam junto ao rei babilônico. E isso termina o livro que tanto falou de juízo com uma nota de esperança. De fato, vocês vão voltar do cativeiro. Olhem para o que já começou a acontecer com Joaquim. Vocês serão restaurados do jeito que Deus falou. E assim a gente termina o livro extraordinário de Jeremias. Aprendi muito estudando com detalhes este livro com você. Agradeço a sua companhia e espero que continuemos juntos semana que vem, se Deus nos permitir, estudando mais para a glória do Senhor. Bom estudo para você, boa leitura. A gente se encontra amanhã na igreja, se Deus quiser. Até lá.